Oi, oi, maravilhinda! Meu nome é Suzana Araújo, sou atriz, professora de atuação e eu quero ajudar você a realizar o seu sonho de se tornar atriz, começando da maneira certa. Então, let's bora para esse conteúdo que vai ajudar você finalmente a entender como que você pode se emocionar em cena. Eu sei que a grande maioria de vocês tem muita essa curiosidade de entender como que as atrizes conseguem chorar em cena. E eu sei também que talvez você já tenha tentado chorar em cena em alguma vez. E aí, quando você foi se assistir, provavelmente você deve ter se decepcionado, porque você olhou pra si mesma e pensou, essa cena aqui saiu muito falsa. Esse choro aqui saiu muito estranho. Eu nunca vou conseguir fazer igual aquela outra atriz que eu admiro tanto, né? E aí, logo de cara, você já começa a pensar que talvez você não vai ser uma boa atriz, que talvez esse negócio de atuação não seja pra você. Mas eu tô aqui pra finalmente te ajudar a fazer as coisas da maneira certa e entender por que cargas d'água isso está acontecendo com você. Existe uma coisa que ninguém ainda te falou, que ninguém ainda te contou. Para você conseguir se emocionar em cena, você precisa seguir um passo a passo. E se você não segue esse passo a passo, o que acontece? A sua emoção, o seu choro lá na frente começa a ficar algo falso. Você não acredita que você está emocionado em cena e aí você passa a olhar você mesma atuando e pensar, eu sou ruim nesse negócio, né? Só que a questão é a seguinte, você provavelmente está seguindo pelo caminho errado. Ao invés de você seguir um passo a passo, você quer ir direto para o final. Ou seja, você está pulando fases, né, da sua atuação. E é justamente por esse motivo que a sua atuação até agora não está na qualidade que você gostaria. Mas, como eu disse para você, eu vou te ajudar. Então já pega a sua aguinha para não fazer pedrinha no rim, pega o seu caderno, pega uma caneta, que a gente vai falar para você finalmente qual é o passo a passo poderoso que vai ajudar você a ter o mesmo resultado que a senhorita Yasmin teve aqui. Então ela fala nesse depoimento que ela sempre decorou o texto, mas ela nunca conseguia chorar. E aí, seguindo passo a passo, usando o estímulo da música, ela tendo estudado um texto, ela finalmente conseguiu chorar e se emocionar em cena. Então, se você quer o mesmo resultado que a fadinha Yasmin, é só ficar aqui junto comigo e anotar quais são os passo a passos que você precisa seguir. Então, let's bora pro nosso primeiro passo a passo que fez a senhorita Yasmin conseguir se emocionar em cena. A primeira coisa que ela fez foi criar uma personagem. A grande maioria de vocês vão lá, pegam o texto, olha o texto, decora e já quer direto se emocionar. Mas não é bem assim que funciona. Se você não pensa quem é aquela personagem, você nunca vai conseguir fazer uma coisa que a gente chama de se colocar no lugar dela, né? Pensar como se fosse a personagem. E aí, se você não faz isso, a sua emoção nunca vai chegar, você nunca vai se emocionar numa cena, porque você não entende quem é aquele ser humano. Tem que começar a pensar que você e a personagem são seres estranhos um para o outro. E aí vocês têm que se conhecer, vocês têm que se aproximar, né? Então a gente só se emociona, por exemplo, quando uma amiga nossa tá magoada, né? Então a gente só chora junto com a nossa amiga porque ela fez, a gente tem aquele contato com aquela pessoa, né? A gente tem uma coisa chamada empatia. Então isso é necessário para que você possa se emocionar na sua cena, tá? Let's bora pro nosso segundo passo. Ela criou a linha de vida da personagem. Como eu falei pra você, você e a personagem são seres completamente desconhecidos e vocês precisam começar a se conhecer. Como que vocês vão se conhecer? Criando! Então você tem que criar tanto a personagem quanto a linha de vida dela. O que aconteceu na vida dessa personagem até o momento em que ela está naquela cena. A grande maioria de vocês acreditam que uma personagem não tem passado. Se ela não tem passado, ela também não tem presente, ela não terá um futuro. Então não faz o menor sentido aquele ser humano existir. Então o que você precisa começar a fazer? Criar o passado dessa personagem, o que aconteceu com ela até agora. E aí sim, vocês vão começar a se conhecer, e aí sim, quando você precisar se emocionar numa cena, caso isso seja necessário, a gente já vai falar sobre isso, finalmente você vai entender como chegamos àquele ponto, né? Aquele ponto que transbordou. Let's bora para o nosso terceiro passo, escolher o tema da cena que será utilizado. Então você tem dois caminhos. Caso você esteja inventando uma cena desde o comecinho, que é o que eu aconselho para as fadinhas
fazerem, então desde o começo, né, dos cursos, em qualquer curso que as meninas fazem junto comigo dentro da minha escola, eu aconselho que elas criem do zero tanto a personagem, quanto o texto, quanto a cena, tudo isso. Ah, Su, mas eu já peguei uma cena em que estava escrita. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir pelo próximo caminho. Então, o que você vai ter que olhar? Se eu estou criando a cena desde o comecinho, então eu tenho que escolher qual é o tema que será tratado dentro dessa cena. Se eu tenho um texto já trabalhado, já pensei nesse texto, ele já está escrito, o que você vai fazer? Você vai descobrir sobre o que aquela cena está falando. E aí sim você vai passar a entender o que está rolando naquela cena. Tá bom? Let's bora para o nosso próximo e quarto passo. Você vai ter que improvisar esse tema, vai ter que improvisar aquela cena, o tema da cena. Não necessariamente improvisar as falas. Provavelmente, até aqui, né, quando as fadinhas elas vão começar a improvisar o tema da cena delas, provavelmente elas já escreveram alguma coisa relacionada à cena ou elas vão escrever no próximo passo. De qualquer maneira, tudo que é improvisado é material para você conseguir estudar aquela cena. Então, tudo que é feito dentro de um improviso vai servir para você olhar aquela cena e falar assim: eu descobri que isso funciona, eu descobri que isso não funciona. Vocês têm uma tremenda mania de achar que a atuação tem certo ou errado. E, na verdade, isso não existe. O que existe é o que funciona dentro de uma atuação e o que não funciona. O que não funciona, você para de fazer. E o que funciona, você continua fazendo. Até que, finalmente, a sua cena atinja uma nova qualidade, tá? Então, é importante, sim, você improvisar o tema da cena, mesmo que você não saiba as falas ainda que serão ditas. Mesmo que você ainda não tenha todas as falas na sua cabeça. Mas o tema, entender o que está acontecendo naquela cena, é mais importante do que necessariamente o que está sendo dito com a boca. E aí, a Yas, ela foi pro próximo e pro quinto passo, em que ela escreveu as coisas que ela descobriu no improviso. Então, lembra que eu falei no passo anterior o quanto é importante você entender o que tá acontecendo naquela cena? E você utilizar, finalmente, o que funciona e o que não funciona? O que não funciona, você para de fazer, e o que funciona, você continua fazendo, né? Então, é isso que você tem que fazer. E aí, o nosso sexto e último passo para você finalmente se emocionar em cena, e eu ouso dizer que é o mais importante de todos, é você fazer uma coisa chamada movimento vida. O movimento vida é uma das coisas que eu criei e elas são mais poderosas dentro do mundo da atuação, que é nada mais, nada menos do que você entrar na personagem. Pois é. Esse é um assunto polêmico, vocês adoram falar: eu não consigo entrar na personagem, eu não consigo entrar na personagem. Certamente, se você não tá conseguindo entrar na personagem e muito menos se emocionar com ela, é porque tá faltando esse movimento. O movimento vida, ele é uma sequência de ações que você tem que fazer, e aí dentro dessas sequências de ações você vai entrando nessa personagem. É por isso que você consegue se emocionar, porque você tá dentro da personagem. E aí, assim que esse movimento vida termina e que você grava a sua cena e tudo mais, o que você deve fazer? Você deve sair da personagem. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Muita gente tem mania de criar a personagem, fazer todo esse passo a passo, e aí inventa de entrar na personagem e não sai mais. Isso é completamente problemático. Se você tá criando uma personagem que é um pouco mais sensível, uma personagem que tem alguns pensamentos esquisitos, o que vai acontecer? Você vai passar a ter os mesmos pensamentos esquisitos daquela personagem dentro da sua cabeça enquanto você não está em cena. E aí, isso é uma coisa completamente perigosa. Então, ao mesmo tempo que você tem que entrar na personagem, você também tem que se permitir sair dela. E é justamente por isso que eu falo que fazer as coisas sozinhas dentro do mundo da atuação é muito perigoso, porque vocês têm mania de fazer e seguir um passo a passo que é inseguro, que traz mais inseguranças para vocês. E aí lá na frente a gente pode colher consequências bem tenebrosas, inclusive. Já vi coisas terríveis acontecerem porque a pessoa tem mania de entrar e não sair da personagem. Só que, né, como a fadinha Esmeralda, né, que era no caso a Yasmin, ela é tanto fadinha Esmeralda quanto a Diamante, como ela estava sendo acompanhada pela minha pessoa, ela conseguiu atingir
esse resultado de forma segura. E aí, assim que a aula terminou, ela ficou muito contente com o resultado. Então, senhoritas, chegamos ao final desse vídeo e eu quero muito que você me conte aqui nos comentários qual dos passos você não fazia e agora você vai começar a fazer. Então, eu tô muito curiosa para descobrir e não esquece, né, de se inscrever nesse canal e curtir também o vídeo. Um grande beijo pra você e a gente se vê numa nova oportunidade. Beijinhos brilhantes da Su.